Sua equipe técnica aí conseguiu resolver o problema? Eu tô aqui falando sozinho com o povo, rapaz. Com o povo que tá me seguindo aqui, eu tô aqui há hora falando e eu tô Que achando que você não... bom, Mário. Eu achei que sua internet tinha caído. Não, eu vou te contar. Como eu comecei muito antes, era 7h25, 7h30, o meu tempo da live acabou, eles dão só Entendi. 58 minutos. Aí eu não tinha visto o cronômetro, aí caiu e fui lá para baixo. Beleza, Agora né? que eu estou aqui com você de novo, as pessoas vão voltar a entrar. Doutor Rodrigo Andeu entrou na nossa live, te mandou um abraço. Rodrigão, mano. Um abraço pra ele, óbvio. E algumas outras pessoas estão lá, eu migrei para cá, vou chamar todos eles de volta para nossa bate-papo e nossa conversa. Conta para mim, eu estava falando um pouquinho sobre a quarentena, Mário. Conta para mim sobre o que você estava falando, meu irmão, por favor. Minha prima aqui me botou numa fria, né? Perguntou o que eu achava do ministro da Saúde. Me botou na furada. Acho que não dá para fazer nenhuma crítica muito severa agora também, nem fazer muito elogio. Um grande amigo meu, pessoa que você conhece, amigo seu também, Dr. Guilherme Sintra, que eu infelizmente vou ter que dizer que ele falou uma frase excelente esses dias, que é assim, eu acho que desconfie de qualquer pessoa que tenha uma certeza absoluta nesse momento. Agora não é hora, até agora, de certezas absolutas sobre nada. Sobre nada. Nada tem definição clara. Assim, a gente tem algumas coisas que já se mostraram positivas em outros países, né? A gente está, digamos assim, um pouco atrasado em relação à epidemia. Isso foi uma vantagem para a gente. E dessas coisas que se mostraram benéficas até agora, a questão do isolamento social é sem dúvida, o fator mais importante. Isolamento social, uso correto de equipamentos de proteção, higienização das mãos é o que a gente tem de base de orientação até agora. O que vem depois são coisas assim, mais na dedução ou em base em relatos de caso, em artigos científicos com publicação bastante duvidosa, mas nada muito definitivo. Por incrível que pareça, a gente vai construindo caminhos que vão mostrando mais o que não fazer do que o que fazer. Então, eu sou totalmente favorável ao isolamento social. A gente não fez aqui no Brasil medidas tão restritivas como em outros lugares, né? E mesmo assim, eu acho que isso teve um impacto. Eu estava comentando com a Lígia essa semana. O isolamento social ele é um paradoxo, porque quanto mais ele funciona, menos casos você tem. E mais as pessoas vão achar que ele não funciona, porque não está tendo caso. Então, assim, ele é uma situação bastante dúbia e é difícil, às vezes, explicar isso para as pessoas, né? Eu sei que existe toda a questão do comprometimento econômico e social. Uma coisa que eu acho que é simples, Cláudio, eu acho que qualquer pessoa que entende de economia vai dizer isso. Se o coronavírus não tivesse vindo para o Brasil, tivesse ficado só na Europa, Ásia e Estados Unidos, nós já estaríamos numa grande crise econômica. Então, essa conjuntura de falar que é por causa disso, por causa dos doentes aqui que a gente vai ter a crise por causa do isolamento, isso é mentira, isso não é verdade. O mundo é globalizado. Se a China não produz, aumenta os custos e aí por si só, né? Então eu acho que assim, Exatamente. parafraseando talvez o meu maior mentor na medicina, que foi o Dr. José Hamilton do Amaral, para quem é médico só tem um lado. A gente tem que estar do lado da vida. Quem tem que pensar em decisões econômicas não sou eu. A gente já tem que pensar, infelizmente, em alguns locais, em escolher quem vai para o tubo e quem não vai, né? Então, assim, que são decisões, na minha opinião, muito mais difíceis, porque a gente tem aquele óbito vinculado a gente. Talvez os nossos governantes não tenham a ideia de quantos óbitos são culpa das decisões que eles tomaram propriamente dito. Porque
o país exemplar no mundo, vamos pegar, sei lá, a Alemanha, que teoricamente teve condutas corretas, também tiveram óbitos lá. É culpa? Ou esses óbitos aconteceriam em todos os cenários? Né? O que eu acho que a gente precisa, eu como médico, eu vou me basear na ciência e vou basear naquilo que traga benefício para o meu paciente. A questão de custo, eu entendo que o custo ele é importante, mas não é a minha função definir isso. Da onde que tira, quem que paga, não sei. Assim, não tenho capacidade para isso. E nem acho que eu tenho que opinar isso. Eu acho que a gente tem um problema grave no Brasil que tudo ficou muito politizado, né? Então, assim, se você defende a cloroquina é porque você apoia o fulano, se você é contra, você apoia o ciclano, e entra numa discussão que ela é técnica. Se mantém, se não mantém isolamento, é uma decisão técnica. Se dá ou não dá cloroquina, é técnica. Perfeito. É médica, entendeu? Então, assim, é isso que eu acho que a gente entrou nessa paranoia aí, nessa discussão, que, cara, assim, a gente como infectologistas, a maioria é muito mais prudente em relação ao uso da cloroquina. O que a gente tem apanhado, cara, disso é impressionante, porque as pessoas acham que, tipo, tá, então você é contra o fulano, é contra o ciclano, votou em quem, né? E é uma discussão que não tem nada a ver. Eu tenho dado um exemplo para as pessoas. Se tivesse um meteoro que fosse uma grande probabilidade de cair na Terra e matar X% da população, a sua decisão, você ia tomar baseada em quem? No seu político favorito? Em quem você votou? Ou no diretor da NASA? Que é o que está acontecendo agora, entendeu? Se a gente deixar de escutar o que as pessoas que estão nesses cargos, o que a ciência está dizendo, e politizar a ciência, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi no mundo, né? Eu já vi demonizar a ciência por questão religiosa, mas politizar a ciência é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Tem gente querendo processar pesquisador porque o cara fez aqui no Brasil o mesmo trabalho que fez na China e deu errado. Mas ele só seguiu o trabalho que foi feito lá. Entendeu? Então, assim, e a ciência tem que ser replicada. Sim. E é a única forma da gente ter um caminho. E às vezes o caminho de um estudo é dizer que não deu certo. Quantos medicamentos foram excluídos porque não deu certo? Quantas vacinas, o HIV talvez é um grande exemplo disso. Cada mês aparece, tem um grupo que está com uma vacina, e ela nunca chegou, porque tecnicamente ela é muito difícil. Então, assim, um estudo que avança em uma determinada fase não obrigatoriamente quer dizer que ele está mais próximo de estar pronta a solução, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de calma em relação a essas coisas, ser um pouco... Eu acho que, assim, não tem como não tá do lado da ciência nesse momento, né? Senão a gente vai ficar nos achismos, que são os achismos que a gente acha, por exemplo, voltando para os nossos assuntos aqui, da psiquiatria. Então, aquele remédio que a minha tia toma e dorme bem toda noite, eu vou tomar ela também. Vou tomar esse remédio também, porque deu certo para ela. Isso é achismo, a gente não pode fazer isso. Tem que ver se você tem contraindicação àquele medicamento. Se aquele medicamento ele é contraindicado para você, se ele não for contraindicado, tem que ver se ele é indicado para você. Se não existe uma opção melhor. O melhor, na psiquiatria, você sabe disso tanto quanto eu, nem sempre o medicamento mais caro, o de linha, é o que resolve o problema do doente. É lógico que as opções mais caras tendem a ter menos efeito colateral, posologias mais fáceis, mas às vezes não é o que resolve. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Primeiro, eu acho que confiar no seu médico. Eu acho que assim, a gente já tem um peso muito grande quando as pessoas dizem pra gente que abaixo de Deus é só a gente. Isso é uma baita de uma responsabilidade. Eu me sinto muito desconfortável quando eu escuto isso. É uma pressão violenta, mas pressão que a gente escolheu. Pressão que a gente escolheu, mas e tem esse contraponto. Então, assim, se você confia sua vida em mim, a sua saúde em mim, então deixa eu cuidar dela.
Não vai pelo que seu vizinho falou, pelo remédio que o outro tomou, porque assim, tem vários estudos mostrando que no Brasil, acho que 45% daquilo que é prescrito não é utilizado pelo paciente. Porque ele não... Às vezes ele não tem nem dinheiro para comprar, e não falou na consulta que ele não tem dinheiro para comprar aquele remédio. Só para dar um exemplo, Cláudio, quanto que essa questão de abordagem multidisciplinar ela é importante. A gente sempre teve uma rotina de... O paciente foi no posto, quis fazer uma sorologia, a sorologia deu positivo, beleza, vamos passar com o médico, se der no mesmo dia, se não der, o mais rápido possível. A gente aqui inverteu um pouco esse caminho. A gente fez com que o paciente ele fosse diagnosticado, ele passaria pela avaliação do enfermeiro, do psicólogo, do serviço social. Enquanto isso, todos os exames que eu preciso seriam colhidos. Então, quando ele passa comigo agora, eu tenho todos os exames que eu preciso, ele já resolveu toda a vida dele, não, mas ele já foi amparado em relação às questões sociais, já teve já teve um acolhimento do serviço social que disse para ele, explicou o que eu não sei de quais são os direitos sociais que ele tem, o que ele pode pegar de auxílio, de benefício e etc. Ele já foi avaliado, já teve o amparo da psicóloga, que já explicou para ele e já ouviu ele quais são suas maiores queixas, porque, por exemplo, o paciente muitas vezes não vai falar para mim que ele não tem dinheiro para o ônibus, que ele não tem o que comer na casa dele, porque ele às vezes é respeito, é vergonhoso, e às vezes ele sabe que eu não vou resolver o problema dele, mas pro cara do serviço social, ele vai falar porque é alguém que pode resolver, assim como é pro psicólogo. Então, assim, para a gente melhorou demais. O paciente chega para a gente muito mais amparado e ele chega para a gente de uma forma assim, ele está muito mais tranquilo, porque ele sabe com as pessoas com quem ele pode contar naquilo que ele precisar. Porque se ele passasse só comigo, eu ia falar assim, olha, para você, com seus exames, o seu melhor medicamento é esse aqui, a farmácia é ali, tal, você vai colher exames dia tal, isso aqui, volta, acabou. Ele não vai me falar... Isso é técnico, isso é médico. Sim. E assim, é técnico e é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer a outra parte, né? Por mais que a gente consiga entender, mas tem os atalhos, aonde que vai, aonde que ele busca o auxílio, qual que é o documento que ele preenche, quais são os documentos que ele tem que levar. A gente não é do nossa... Como é que marca, onde... Exatamente. Enquanto isso, Mário, nós somos apenas representantes de um saber teórico que a gente facilita na prática a vida de alguém. Nós somos experts, vamos falar essa palavra, sem achismo ou sem egoísmo. O expert é aquele que domina bem... Especialistas, é aquele que domina uma teoria. E esse cara, no seu caso, no meu caso, a gente não consegue desarticular o sistema que está atrelado a isso. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto na mesma unidade de saúde, a gente tinha serviço de hanseníase, de tuberculose, de leishmaniose, e tudo andava bem, atendia uma dinâmica, um ajudava o outro ajudava um, tinha enfermeiro especialista. A gente não tinha fisioterapia, a gente não tinha nutrição, mais falta do que tem. Mas quando deram os limões, a gente fez o que tinha que fazer. Falta muito? Falta. O mundo é perfeito? Não. A gente não vai ficar esperando a utopia para a gente chegar às vias de fato. A gente vai fazendo da caminhada a nossa jornada. É o caminho do meio, que é o que a gente tem que fazer. Eu não vou esperar mudar o governo de PT ou de PSDB ou de qualquer um que seja para eu ser o melhor médico do mundo. Eu sou o melhor médico do mundo quando eu consigo atender a demanda daquele paciente em específico, tecnicamente, cientificamente. Eu não tenho que resolver isso. Até porque está mudando o governo também, não está adiantando muita coisa, né? Tá igual. Não está mudando quase nada. E se mudar de novo, vai continuar assim. Porque o que tem que mudar é a essência individual do profissional.
Você, como médico que examina os seus pacientes, que já palpou uma hepatosplenomegalia, para depois pensar no que pode ser, vai conseguir discernir aonde que serviu as suas aulas de semiologia, de propedêutica, de anatomia topográfica, de etc e tal. Você não tem que ser o médico especialista da ressonância da unha do dedinho do pé direito. Eu quero um médico que entenda de gente. Eu quero um médico que entenda de sinais e sintomas e de vida. E que tente facilitar a correspondência disso daí. O psiquiatra tem que examinar o paciente. O infecto tem que examinar. A gente põe a mão no paciente. É assim que funciona. Tem que deixar isso muito claro para você que é paciente, que seu médico não te examina, para você que é estudante, que não curte examinar as pessoas. Tem que mudar isso daí. É através do contato, da interação social, da interação interpessoal, que você vai conseguir alguma coisa. Cláudio, Eu você tá acho me que agora escutando? caiu a sua imagem, Mário. Eu estou te vendo, sim, com a imagem travada. Eu acho que caiu porque você já está com 1 hora aí. Pode sair de novo. E vocês veem como é legal a gente discutir sobre essas coisas entre todos nós? Nós não estamos abrindo para as outras pessoas, porque hoje o Mário é uma estrela lá em Brasília. E eu sou apenas o Cláudio aqui em Paracatu. Oi, doutora Vanessa, sou seu fã, viu? Cada vez mais indo para frente. Parabéns. Voltei. Beleza, Marinho. Lembra dessa moça aí? A Vanessa foi nossa aluna, ponta firme, fez visita de clínica, foi para a UTI, já mudou da UTI, foi fazer cuidados paliativos e já está querendo outras searas aí. Parabéns. Pô, falar em cuidado Marinho, paliativo. Pode falar. Não, fala aí dos cuidados que a pergunta eu faço depois. Não, só para falar em cuidado paliativo, né? Tem um livro muito bom da Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, eu acho que é isso. Esse livro é um livro ainda não. fenomenal. Depois eu vejo se eu acho que eu mostro eles para vocês. É um livro pequenininho, dá para ler rapidinho. Para quem é médico, assim, é uma lição de vida sobre cuidados paliativos, sobre entender o fim da vida, que é um outro problema que a gente não fala sobre isso, né? As pessoas... Mas, assim, é uma recomendação que eu faço aqui para quem não leu, procura esse livro. Perfeito, Marinho. Conta para mim, você já contou da experiência do seu serviço agora, e você já contou mais ou menos que você tem um acolhimento que te prepara o terreno para que você desempenhe a parte técnica. Como que você se sente interiormente quando te transmitem um diagnóstico desse, de um soro positivo ou de um paciente que deu positivo para HIV? Como que o Dr. Mário Bill, não médico, reage a essa informação? Cláudio, eu acho que isso muda muito com o perfil do paciente, porque os pacientes vão se aparecendo em grupos, né? Assim, eles vão sendo classificados em grupos e a gente sabe mais ou menos como cada um reage. Então, assim, por exemplo, eu sofro muito mais quando é uma senhora de 40, 50 anos que teve uma vida super tranquila, a mulher que cuidou dos filhos e tal, nanã, e que recebeu uma notícia dessa, porque eu sei que ela vai sofrer mais do que o adolescente ou o jovem que já está mais ligado, que consegue ter o acesso mais fácil à informação, ou que às vezes nem está se importando muito com isso, porque essa pessoa mais velha, ela carrega mais preconceitos, ela viu a fase AIDS da doença, então de faixa etária próxima dela que faleceram, então ela projeta um sofrimento que ela não vai ter, né, assim, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, eu sei que o sofrimento para ela é muito maior do que para um jovem. É lógico que não quer dizer que eu não sofra para o jovem, tem histórias de vidas bastante difíceis, né? Pacientes que foram expulsos de casa, né? Então, assim, a gente tem histórias que, assim, são mirabolantes. Mas eu acho que, assim, que nem você falou, a gente tem empatia, mas tem um certo... A gente tem que manter um certo distanciamento,
Porque, por exemplo, nem todo mundo faz aquilo que a gente pede. Tem muitos pacientes que não se tratam, não se cuidam. E é o que eu digo para o paciente, assim, a responsabilidade do tratamento é dele. E eu só sou a pessoa que dá o direcionamento, mas a responsabilidade e o mérito é dele. Porque não adianta o governo, eu, qualquer pessoa fazer o máximo. Se ele não engolir aquele comprimidinho dele todo dia, cara, a coisa não vai ficar boa pro lado dele, né? Então, assim, e quando não fica, eu tento não me colocar como um culpado. Eu sei que existem situações onde a gente deveria ter feito mais, a gente poderia ter feito mais nessas questões de acolhimento, né? Então, assim, a gente tem um serviço que ele é muito grande em número de pacientes pela disponibilidade de médico. A gente tem quase o dobro de pacientes que a Organização Mundial de Saúde recomendaria. Então, a gente é bastante sobrecarregado. Então, às vezes, passa coisa batido e a gente não consegue, por exemplo, aqueles que são faltosos, que não vai em consulta, que parou de tomar o remédio, a gente não consegue hoje correr atrás deles, entendeu? Eles se perdem por aí. Então, eu vou encontrar esses pacientes na internação, por complicações, por não ter tratado. Mas é que nem você falou, cara, hoje, eu posso dizer que isso é bastante recente, hoje eu procuro fazer meu trabalho da melhor forma, mas também tentando dar esse passo atrás e entender que, do mesmo jeito que o atendimento ele é multifatorial, a recuperação do paciente também depende de muitos fatores. E eu estou lá, eu estou disponível, o paciente pode me procurar, mas se existem outros motivos, eu não vou tratar, provavelmente, o alcoolismo dele, eu não vou tratar o abuso de droga que ele tem. Eu não tenho hoje, Cláudio, como pegar um paciente que eu vejo que às vezes precisa de uma avaliação de urgência da psiquiatria, porque o cara, eu não tenho o que fazer com esse doente. Eu não tenho uma referência que garanta que se ele sair do meu consultório, ele vai ser atendido em tal lugar, né? Isso na capital do país. Um quadro suicida. Em lugar nenhum do Brasil a gente tem essa referência tão fácil, né? Tem hospitais que ficam abertos, mas até você conseguir a vaga ou a remoção para lá, esse paciente fica nos nossos ombros. Sim, e essas coisas do tipo da Atena, assim, sei lá, a mãe amarrou o filho no pé da cama para o filho não fugir por causa de drogas. Cara, isso eu já vi. Isso digamos assim, é algo que não é tão incomum. Acontece, por quê? Porque não tem o que fazer. Não tem para onde cuidar e tratar. Então, assim, eu acho, infelizmente, né, que se a gente abrisse ainda mais a mente das pessoas a procurar o sistema ia ficar ainda mais sobrecarregado. Mas é talvez essa necessidade da sobrecarga que mostra ainda mais a necessidade desses profissionais, né? Então, assim, se não tem demanda, ninguém vai achar que é necessário. Por exemplo, no meu consultório, onde eu atendo plano, atendo particular, todo paciente recém-diagnosticado, eu solicito que ele procure um atendimento com psicólogo. Se o psicólogo achar que ele precisa de terapia farmacoterapia, ele encaminha. Mas por conta desse estresse pós-traumático, eu encaminho todo mundo, porque assim, hoje eu entendo claramente que seja no consultório ou seja no SUS, eu não vou conseguir abordar esse paciente em todas as nuances que ele precisa, entendeu? Essa paciente que eu falei que eu sofro, por ela ser uma paciente que eu sei que ela vai sofrer mais, eu não vou conseguir abordar, provavelmente, a questão reprodutiva dela, eu não vou conseguir abordar a questão da sexualidade dela. E ela é uma mulher de 40, 50 anos que ela precisa entender que se ela tratar, ela vai poder ter outros parceiros, ela vai poder casar de novo, ela vai poder namorar, ela vai poder fazer, às vezes, uma coisa que ela nunca fez, porque ela era uma mulher de um homem só. Então, assim, só que eu não tenho essa abordagem, porque é maior. Ela, assim, eu sou da idade do filho dela, então ela não vai confiar a mim
esses detalhes da intimidade dela. Então, eu preciso que ela encaminhe para um psicólogo, ela fale disso com a ginecologista dela, né? Então, a gente precisa delegar funções também para que o paciente seja, digamos assim, abordado da forma mais completa possível. E é óbvio que isso é muito mais fácil no serviço privado do que no serviço público. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Mário. Estou vendo aí meus irmãos da Associação Paranaense de Psiquiatria, sejam bem-vindos, viu? Como é que funciona? Você consegue aí no DF um sistema de referência e contra-referência por escrito, para que o paciente, para que o colega já receba a informação daquilo que você identificou e planejou, ou ainda é de boca, ó, vai e procura fulano? Não, a gente tem um sistema que é quase que uniforme, um sistema eletrônico, feito os encaminhamentos manuais, mas a gente hoje tem a facilidade de ter um prontuário eletrônico que hoje o hospital de base e o hospital do HUB, eles funcionam em outro sistema, mas para o restante da rede toda é um sistema uniformizado. Então, por exemplo, se eu vou atender esse paciente hoje, eu consigo pelo sistema descobrir quando que vai ser a consulta dele com o gastro, eu consigo ter acesso aos exames de imagem dele, a consulta do gastro eu consigo ver o que o gastro escreveu. Então, nesse sentido, é um pouco mais fácil. Mas, assim, a disponibilidade desses profissionais hoje, ela é ainda bastante restrita, né? Então, hoje, um paciente que descobre a sua sorologia no serviço que eu estou inserido, ele vai demorar aí, hoje, acho que 2 meses para conseguir passar com o médico. Entendeu? Então, porque não tem um profissional. E a gente tem vários centros de atendimento aqui no DF. O local que eu estou inserido, né, o Gama, eu tenho mais atendimento do entorno do que do DF propriamente dito. A população que eu atendo, ela é quase 60% do entorno, o restante é do Gama e dali. O HIV tem a pessoa que vive com HIV, ela tem uma particularidade, né? Por lei, pela questão de sigilo, ela pode ser atendida fora da sua referência habitual. Então, a pessoa que mora no Gama, se quiser, ela pode ser atendida em Sobradinho. Eu não aconselho, porque tem essa possibilidade pela questão do sigilo, né? Então, porque assim, às vezes o cara que trabalha na unidade é vizinho dela, então assim, ele tem esse potencial, né? Não acontece tanto na prática, porque na rede pública a gente lida com uma população pobre, então as pessoas têm dificuldade de deslocamento, é bastante comum aqui em Brasília, eu vi a Claudinha escrevendo caso. Porque bastante... o grilo é aqui em casa mesmo. É bastante comum aqui em Brasília os pacientes assim faltar em consulta porque não tem dinheiro para o passe, tem dinheiro para o ônibus, não tem. A gente já ajudou pacientes. Quem me segue no Instagram talvez tenha visto aí. Eu tenho o filho de um paciente chama Mário, porque a gente ajudou essa menina quando chegou lá. E ela resolveu homenagear, dando um dos nomes do filho dela, o menino chama José Mário, em minha homenagem, que eu estendo para toda a equipe que trabalha comigo. Não, cara, são coisas que, assim, é o que faz valer a pena, né? Assim, é o que, sem dúvida, o que é o tal do legado que a gente falou mais cedo, que a gente diz, né? Mas, assim, Brasília não é uma realidade melhor, eu acho, do que o restante do Brasil, não. Assim, né? Brasília sofreu muito nos últimos anos, desde que eu vim para cá. A gente tem passado por governos meio complicados, assim. Então, assim, aqui não é um oásis, não. Tem várias especialidades que a gente tem dificuldade para encaminhar. A oncologia só recebe paciente com diagnóstico fechado. Você que se vire para poder fazer diagnóstico. E, por exemplo, o Hospital do Gama, onde eu estou inserido na CCH, a gente não tem cirurgia de cabeça e pescoço, a gente não tem cirurgia de tórax, a gente não tem uma série de outras especialidades para chegar até esse diagnóstico final. Então, assim, o paciente roda e vai andando, como era em Paracatu, como era em Prudente, como era em Marília. Então, isso é uma realidade do Brasil como um todo, né? Eu acredito que sim também. E, Mário, eu vi que a gente tem algumas perguntas aí. Eu não sei se a gente já pode ir caminhando para teve uma das nossas, vou falar,
seguidoras de mídias sociais que comentou como é que faz o tratamento para dependência química. O tratamento para dependência química, e eu vou falar para quem quiser ir fazendo as perguntas aí, vão fazendo, tá? O doutor Mário e eu vamos tentar responder durante mais alguns minutinhos, acho que a gente tem ainda mais uns 10, 15 minutinhos, Mário. Beleza. O tratamento para dependência química, ele envolve muita coisa. Envolve um psicólogo, envolve um médico psiquiatra, envolve um terapeuta ocupacional e, se for necessário, um acompanhante terapêutico. Acompanhante terapêutico é uma pessoa que está junto com a pessoa para que ela não faça caca, para que ela não vacile e caia de novo nas tentações. E o tratamento médico ou medicamentoso envolve basicamente 3 medicamentos. Um estabilizador do humor, que provavelmente é da classe dos anticonvulsivantes. Em alguns casos, um antidepressivo, que aí pode ser de quaisquer classes. E pode ser necessário o uso de um neuroléptico. Neurolépticos são aquelas classes de medicamentos mais pesados da medicina, que são os fármacos usados para esquizofrenia, para que diminua a impulsividade da pessoa e para que ela também não tenha sintomas de abstinência. Pode ser necessário também o uso de benzodiazepínicos e, em alguns casos, necessário a internação do paciente para que ele não fique tão vulnerável a encontrar de novo essas substâncias no dia a dia. Esse é o tratamento equivalente também para o álcool, para a dependência do álcool, no seu grau avançado. Tem que internar o paciente, sim, para reconstruir a vida, para ressignificar os problemas, os sentimentos e as emoções, e daí em diante seguir os próximos passos. E existem centros de referência, hospitais e clínicas terapêuticas. Vai para onde? Vai para onde dá conta. Às vezes tem um paciente que pode ficar no hospital geral, às vezes tem um paciente que tem que ir para o hospital psiquiátrico, e às vezes tem um paciente que tem que ir para um centro terapêutico, que vai ficar lá 6, 9, 12 meses em tratamento médico e medicamentoso. Ô, Cláudio, só falando aí da importância da interdisciplinaridade, né? Eu até coloquei na pauta aqui, e aí você dá para fazer um gancho perfeito. Pegando então a questão da depressão, da dependência química, álcool, droga, né? Você falou da importância de usar benzodiazepínico, usar eventualmente estabilizadores do humor. E, por exemplo, até 2017, o esquema de primeira linha para tratar o HIV era tenofovir, lamivudina e efavirenz. Efavirenz é uma medicação quase que contraindicada em paciente psiquiátrico, porque ele tem um risco, ele aumenta o índice de suicídio em paciente jovem, ele tem uma série de sintomas psiquiátricos. Então, e metabolização hepática também. Exatamente. Então, assim, se eu não sei e não consigo fazer o diagnóstico da doença psiquiátrica dele, ou eu não consigo abordar ele e saber quais as medicações que ele toma, essas coisas não batem. Beleza. Saiu o efavirenz da jogada e entrou uma medicação que chama dolutegravir no lugar. Então, continua o tenofovir e a lamivudina e agora o dolutegravir. Só que o dolutegravir ele não deve ser usado com algumas medicações. Ele não deve ser usado com carbamazepina, não deve ser usado com fenitoína, tem algumas outras que eu não vou lembrar agora. Então, assim, olha o tanto que é importante essa relação, porque, assim, para onde eu corro? Quem que vai definir qual que é o melhor tratamento? Porque, assim, aí é importante também que os dois especialistas se falem, porque provavelmente, eu vou ter outras opções para tratá-lo, outras opções que às vezes vai aumentar a quantidade de comprimido, vai aumentar o número de tomadas durante o dia, mas se o psiquiatra falar assim, Mário, se eu não der isso aqui para ele, cara, se ele não tomar tal remédio, eu não consigo tratar ele. Então eu tenho que baixar minha guarda e falar assim, não, eu vou me adaptar à situação desse doente. Né? Então, assim, e é importante, isso é uma das coisas fundamentais do porquê que o paciente precisa, primeiro, saber todos os remédios que ele toma. E é importante que o seu médico saiba todos os diagnósticos que ele tem. É muito comum em consulta, principalmente no serviço privado, o paciente falar que toma remédio para depressão e tal, como se fosse tipo assim, eu tomo um remédio para dormir,
eu tomo... Não, é um remédio. É o amarelinho, né? Tem efeito colateral, tem interação medicamentosa. Assim, a gente tem que saber isso não tem como não saber. Então, assim, essa interdisciplinaridade, ela é fundamental. Como a infectologia tem essa mesma interdisciplinaridade com a nefro, com a cardio, com a psiquiatria também tem. Por quê? Porque, assim, por mais que a gente tenha uma visão, digamos assim, a gente vê só o nosso quadradinho daquele doente, a gente precisa saber o contexto inteiro para poder ajustar da melhor forma possível, né? Perfeito, Mário. Isso daí é uma coisa que você me liga e eu te ligo para a gente falar pessoalmente, baseado em guideline, porque a gente vai ter isso daí sempre para poder fazer, viu? Pode ter certeza. Sim. Mais um assunto que falaram aí, meu irmão, é como que a gente usa benzodiazepínicos no tratamento do alcoolismo. Eu falei, mas eu falei de uma maneira inadequada. O tratamento com benzodiazepínicos, ele não é feito para dependência. Ele é feito exclusivamente para as crises de abstinência. Quando o paciente está com delirium tremens, com um transtorno hipercinético, com um transtorno de movimento, a gente usa o benzodiazepínico para inibir o sistema nervoso central através da inibição das vias GABAérgicas e do sistema do ácido gama-aminobutírico. A gente não vai falar que vai tratar o álcool dando quaisquer benzodiazepínicos. Não, não, não. Tem que deixar bem claro isso daí, viu? E essa condução que você falou, Mário, é uma coisa muito bonita, porque eu me lembro de quando a gente discutia caso clínico, tanto na faculdade que nós nos formamos, quanto na faculdade que a gente trabalhou, né? A gente fazia uma medicina de alto nível, dando conhecimento científico e dando estratégias para que sedimentasse a formação das outras pessoas. Isso é muito legal. A gente tem que manter esse vínculo, cara. E eu me lembro que, por respeito, você foi e levou os seus alunos em um velório de uma paciente sua, como eu me lembro que, por humildade e por amor ao próximo, eu peguei um paciente com tuberculose, botei no meu carro e levei para o pronto-socorro. E essas coisas marcam demais a vida da gente. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso Exatamente. É aquilo que a escola não ensina, cara. Você pode estar em Harvard. Isso daí quem te ensinou, Mário, foi teu pai e tua mãe. Foi meu pai e minha mãe que nos ensinaram isso. E é isso que eu tento ensinar para os meus filhos. É isso que eu tento botar na cabeça das pessoas, que a medicina é um pequeno ângulo da vida e que o amor é muito maior do que a medicina. Por isso que você é terapeuta, cara. Ó, Mário, eu não vou falar que eu sou terapeuta porque eu não tenho RQE e você tem. Quem acha que você não é psiquiatra, vai lá no site do CRM e olha o que o CRM diz sobre você. A não ser que você não tenha registrado seu RQE ainda, eu acho que você já fez isso. Já registrei, então, desde o ano de 2018. Então não tem, tá, não tem discussão. Meu querido. Cláudio, só queria agradecer aqui rapidinho. Alguns pacientes meus se colocaram aqui na live e se colocaram como meus pacientes. Eu não lembro e também não vou divulgar, mas assim, obrigado por... eu acho que a gente tem que sempre agradecer quando as pessoas expõem sua sorologia, conseguem falar sobre sua doença. Eu acho que é um ganho muito grande para o paciente quando ele consegue isso, e a gente tem que dar os parabéns para isso também. Fantástico isso, eu acho muito bonito para eles conquistarem e valorizarem aquilo que se tem. A gente tem hoje um profissional trabalhando na referência do núcleo do país, com serenidade, com humildade, com suavidade. E isso daí é bonito da sua parte, meu amigo, porque a gente vem de formação simples. A gente vem do interior de São Paulo, rapaz. A gente vem de Venceslau, Martinópolis e etc e tal. E é assim que a gente vive. A gente hoje está num patamar de auxiliar pessoas. Porque antes nós fomos auxiliados. Nós tivemos alguém que nos colocou no ombro
para a gente direcionar esse caminho. Isso foi um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um primo e tantos outros. Eu acho que é fundamental eu agradecer você também, Mário. Imagina. Falando de amizade, de vínculo, de carinho e de afeto que nós temos um pelo outro. Um carinho também pela Lígia, de quando fui professor dela, e de alguns momentos memoráveis que a gente teve junto, passando visita, examinando, conversando e tocando na vida e na alma de algumas pessoas. Vou te deixar à disposição para fazer os seus comentários finais, para fazer a sua observação, e vou ver se tem aqui mais alguma pergunta que a gente possa e consiga responder ao longo desse caminho, meu amigo. Vai lá. Tá. Só avisar pro meu amigo aí, Fábio Rostam, que eu não tô tomando café, porque senão eu não durmo, é só água mesmo. E, cara, você sabe, já falei isso para você, que Paracatu foram dois opostos na minha vida, né? E das boas lembranças que eu tenho de Paracatu, sem dúvida nenhuma, você, a Lígia, Guilherme Sapia, Rodrigo Carvalho, são as lembranças que eu trago no meu coração de um tempo que foi difícil, mas foi de muito aprendizado também. E só falar também, hoje é aniversário da Paula Moreira, ex-aluna nossa Paulinha! também, psiquiatra também, né? Então dá os parabéns para ela aí também, porque é o dia dela. E muito obrigado pela live aí, espero que, quem sabe, no futuro aí a gente consiga ter outros temas e falar de novo. E principalmente que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Poder encontrar. Eu vi que você já não é mais o mais alto da casa, você já não deve mandar mais nada aí. Você não manda mais nada. Você deve mandar menos que o cachorro aí dentro. Nunca mandei. Até o grilo tá mandando, Mário. Até o grilo. Mas é isso aí. Só deixar meu abraço, meu carinho para você. Um beijo para todo mundo aí de sua casa, para sua família. E até mais. Se não tiver nenhuma dúvida, estou aí à disposição também. A gente respondeu basicamente as perguntas que foram feitas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no direct, que seja para mim ou para o Dr. Mário, a gente vai responder pontualmente. E todo mundo que está vendo aí essa live, segue lá, Dr. Malavolta, psiquiatra, e Dr. Mário Bill, para a gente, não é ganhar seguidor não, para a gente difundir conhecimento, é muito diferente. Os seguidores não nos ajudam em grandes coisas, além de levar a semente que a gente distribui para eles. Essa é a intenção deste momento. E quero comentar também, Marinho, que amanhã eu vou estar aqui de novo trabalhando, fazendo uma live, com uma grande psicóloga amiga minha, a Renata Gomes, falando sobre transtornos alimentares, que também é um tema de grande interesse para a nossa sociedade e para o momento atual, né? A gente vai desenvolvendo técnicas de mindfulness e de psicoterapia de base analítica para favorecer esse monte de gente que precisa de ajuda, como nós precisamos. Um grande abraço, meu querido. Ô, Cláudio, eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar fazer download da live, sei que dá para fazer, não sei como, e aí depois a gente vê de publicar isso em algum lugar e tal, deixar isso com um acesso aberto para todo mundo. Certo? Concordo plenamente e tô junto, meu querido. Fica grande com abraço Deus. para você. Beijo. Mandar de Ratrê. Ratrê! Tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Amigos Fábio Gomes, Fábio Coelho, Ricardão, muito, muito, muito obrigado a todos, viu? Fico feliz que vocês estão aí e que ficam com Deus nessa noite abençoada de terça-feira. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos. Minha esposa acho que quer dar algum recado. Não, nenhum. Tchau, pessoal!